Olá, bem-vindos ao canal Singular. Nosso primeiro destaque de hoje é Marcelo Coutinho. Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora. Cantor brasileiro nascido no dia 10 de abril de 1967 no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E foi lá que tudo começou. Aos 8 anos, Marcelo entrou para o Coral dos Canarinhos de Petrópolis, o coral de meninos mais antigo do Brasil, criado em 1942. Mesmo vivendo uma rotina pesada de ensaios diários, viagens pelo Brasil, mesmo tendo passado a infância cantando de segunda a segunda, com um treinamento e uma formação musical super exigente, ou talvez por isso mesmo, o menino se encantou pelo mundo da música erudita e logo descobriu que cantar era tudo o que ele queria fazer da vida. E tem sido assim até hoje. Além de grande cantor, Marcelo Coutinho é alguém que soube lapidar os seus múltiplos talentos. Claro que a falta de estrutura, a falta de mercado para a música erudita brasileira contribuiu muito para essa trajetória de multiplicidade, mas ele nunca se abateu por isso. Pelo contrário, funcionou como um combustível para ele, que acabou desenvolvendo os seus talentos em diversos campos. Muitos o conhecem como a voz do Corcunda de Notre Dame, desenho animado da Disney lançado em 1996, que rendeu a ele uma legião de fãs que até hoje pedem que ele cante as músicas do desenho. Além de dublar, Marcelo é também diretor de dublagem, um diretor rigoroso, exigente. Aliás, em tudo que ele faz, ele sempre coloca o sarrafo lá em cima, e isso é algo que eu admiro muito. Mesmo tendo nascido com um grande dom para o canto, desde muito cedo ele compreendeu a importância de uma boa formação técnica como uma base para uma carreira artística. É muito comum as pessoas pensarem que cantar é só uma questão de dom, algo que já nasce com as pessoas, quase algo místico. Eu compreendo bem de onde isso vem, claro, muitos cantores me passam essa mesma impressão. Parece que algumas pessoas já nasceram prontas para cantar. Mas nascer com um dom não exclui a necessidade da formação e do desenvolvimento técnico. Sem o dom, cantar pode ser uma luta que o treinamento e a preparação podem bem resolver. Mas sem preparação, cantar pode ser uma luta para sempre, mesmo para quem tem o dom. Eu sempre uso o exemplo do Messi. Há só um Messi no mundo, mas sem treinamento, sem aprendizado, sem experiência, nem o Messi seria o Messi. Mas voltando ao nosso destaque de hoje. Muitos ouviram a sua voz em musicais como O Mágico de Oz, O Menino Maluquinho, O Balão Mágico, O Grande Circo Místico, eventos com orquestra que há anos encantam milhares de crianças e adultos. Como cantor lírico, a multiplicidade também está presente. Sua voz de barítono, aveludada, brilhante, transita com extrema beleza e precisão em diversos estilos. Na ópera, na música contemporânea brasileira, nos grandes oratórios, no belíssimo repertório de câmara que ele desenvolveu desde o início da sua formação. E isso sem falar no repertório de música popular brasileira, uma espécie de herança de sua mãe, a sempre afinada e querida Rosalva, que adorava cantar as músicas que ouvia no rádio. De Calbi Peixoto a Dalva de Oliveira, ela sabe cantar tudo. Muitos conheceram Marcelo nos palcos e nas dublagens. Eu o conheci quando entrei no curso de graduação em canto da UFRJ. Nós dois tínhamos a mesma professora de canto e viramos grandes amigos. Além dessa amizade de quase 40 anos, eu tenho por ele grande admiração, como pessoa e como artista. O Marcelo não se reduziu a ter uma voz bonita. Ele buscou uma boa base técnica, uma compreensão profunda da sua voz, passou anos tendo aulas na Áustria, onde ele compreendeu e desenvolveu um método de estudo. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma presença cênica cheia de carisma e domínio. Compreendeu o que é ser um artista e se tornou um grande intérprete. Sua voz sempre destaca nuances das melodias. Ele usa, como ninguém, o texto das canções, seja em português, inglês, italiano, alemão. Aliás, o seu repertório de canções alemãs, diga-se de passagem, é um assombro.
Enquanto a maioria dos cantores eruditos se perde quando tenta enveredar pela música popular e vice-versa, ele transita entre esses dois mundos com imensa habilidade. No seu caso, a multiplicidade fez dele um cantor melhor. Todas as experiências vividas desaguam no grande intérprete que eu vi amadurecer ao longo dessas décadas. Para a sorte de muitos jovens, ele se tornou professor da mesma universidade que nos formou. Como ele mesmo conta, ele voltou para casa. Além do bom humor, do grande coração e da sólida formação musical e cultural, ele é um exemplo de alguém que vive o ofício da música na sua totalidade. Com muitos desafios, claro, muito rigor, sempre colocando o sarrafo lá no alto, Marcelo Coutinho certamente tem tornado o mundo um lugar mais bonito. Por incrível que pareça, nós dois nunca cantamos juntos, a não ser em uma única vez, em 91. Eu ainda nem tinha me formado, nós participamos de uma montagem de As Bodas de Fígaro, na universidade ainda. Ele como Conde, eu como Marcelina. E logo depois, no meu recital de formatura, ele tocou viola em uma das músicas, Pura Generosidade. Foram as duas únicas vezes em que nós pisamos o palco juntos, mas sempre estivemos juntos em coração. Meu pai tinha por ele um grande carinho, um carinho mais do que merecido. O mundo fica muito melhor com a sua arte. Por tudo isso e muito mais, ele é o primeiro destaque do episódio de hoje. Feliz aniversário, Marcelo Coutinho. E por falar em deixar o mundo mais bonito, o segundo destaque de hoje é Joss Stone. Cantora e compositora britânica, nascida no dia 11 de abril de 1987. Sua voz potente e o seu carisma já impressionavam desde o início da sua carreira, que começou bem cedo. Aos 16 anos, ela gravou seu primeiro álbum, só com regravações de músicas menos conhecidas de grandes nomes do soul, como Aretha Franklin, a quem ela ouvia desde criança. O disco se chama Soul Sessions e conta muito da alma dessa cantora tão peculiar. Um dos pontos que eu sempre converso com os meus alunos de canto é a busca por nossa singularidade, daí o nome do canal ser singular. Esse é o ponto que eu mais gosto de trabalhar nas aulas, a singularidade. Aprender a conhecer a nossa voz como um veículo de expressão. Usar as músicas que nós cantamos como o trilho por onde essa expressão acontece. Então, é sempre muito importante, ao menos, buscar encontrar o que nós queremos cantar e como nós queremos cantar. Para mim, isso é fundamental para uma expressão artística verdadeira. Aprender a fazer escolhas, aprender a sustentar as nossas escolhas e os seus desdobramentos, tudo isso faz parte da vida de um artista. E a trajetória da Joss Stone ilustra bem esses pontos. Quando ela lançou o primeiro disco, em 2003, ela regravou algumas canções que tinham feito até menos sucesso, mas eram as canções que ela gostava de cantar. O segundo disco já trazia algumas composições dela. Foram 2 discos que fizeram sucesso. Depois, o selo que havia produzido esses 2 discos foi adquirido por uma grande gravadora, e a partir dali, ela começou a sentir que estava perdendo a liberdade de escolher o que cantar. Pela gravadora, ela teria sido uma grande estrela pop, uma estrela teen como tantas outras, mas ela não estava muito satisfeita com aquele rumo e se fez a pergunta: afinal, o que é que eu quero? Ela queria cantar e queria ter liberdade total na escolha do que cantar. A gravadora, por sua vez, queria dinheiro, o que faz sentido. É uma empresa, investe alto, é assim que a coisa funciona. Ela então simplesmente pediu rescisão do seu contrato e recuperou aquilo que ela considerava mais importante, que era a sua liberdade. Ela não estava interessada em ser uma celebridade nem em ser milionária. Ela só queria cantar pelo mundo. E assim, ela não foi a cantora de sucesso que ela poderia ter sido caso seguisse os planos da gravadora. Ela apenas seguiu se movimentando na música a partir das suas próprias escolhas. E ela conta isso com muita tranquilidade, sem demonizar a gravadora nem menosprezar quem busca se tornar celebridade. Ela simplesmente compreendeu o que era muito mais importante para ela e orientou as suas escolhas nesse sentido.
Entendeu que podia escolher entre ter os muitos benefícios da indústria e viver negociando seu repertório e sua carreira, ou viver sem tais benefícios e assumir os riscos de uma carreira na qual ela seguiria com sua liberdade de escolher o que, com quem, como e quando cantar. Ela entendeu que havia uma escolha possível e assumiu a responsabilidade por aquela escolha. E tudo isso aos 20 e poucos anos. Isso merece destaque, justamente e infelizmente, por ser uma atitude pouco comum. Uma das coisas que ela queria fazer era turnês pelo mundo. E descobriu que geralmente as turnês mundiais deixam os 70% dos países fora do circuito. Não são exatamente mundiais. É claro que há muitos motivos para que seja assim. Em alguns países, a presença de estrangeiros não é segura, por exemplo. Mas o fator maior é mesmo a questão financeira. Países mais pobres não têm como bancar uma produção internacional. E o que ela decidiu fazer? Ela faz os shows em países que pagam o cachê normal dela, como o Brasil, por exemplo, um dos lugares que, aliás, ela mais gosta de cantar, e depois ela usa esse dinheiro para financiar os seus shows em 3 ou 4 países pequenos da África, que não teriam como promover os seus shows por conta própria. Ela investe do próprio bolso para tocar onde quer, com quem quer. Sobre a questão da segurança, ela comenta que na experiência dela, se você chega num país para fazer música e mais nada, eles te recebem sempre bem. E assim, a música pode voltar a ser esse lugar de encontro e liberdade. Um outro ponto que eu queria destacar é a questão da herança musical. Eu sempre falo isso nas conversas com os meus alunos. Aliás, é um dos motivos da existência dessa série Hoje na Música. Falar de cantores, compositores, falar das músicas e dos músicos que são a nossa história. E a Joss Stone oferece um exemplo bem interessante na questão de herança musical. Enquanto a geração dela estava ouvindo Britney Spears e Spice Girls, ela ouvia os discos dos pais, ouvia gospel, ouvia soul. Ela não é cópia de ninguém, na verdade ela tem um som muito próprio, muito singular, mas é possível reconhecer ali as suas fontes de inspiração. Hoje nós temos tanto acesso a tantas coisas. Nós não somos mais dependentes somente do que toca nas rádios ou do que passa na televisão. A internet nos oferece músicas gravadas no mundo todo. É possível ouvir desde as primeiras gravações feitas por Caruso no início do século XX até a música que algum desconhecido acabou de produzir em sua casa em algum país que nem sabíamos existir. É uma maravilha, mas pode ser também uma maldição. O acesso é tanto e tudo é tão rápido que nós corremos o risco de banalizar tudo. Além disso, a compulsão pelo novo nos impede de apreciar o que aconteceu há poucas décadas atrás, como se houvesse algo que não estivesse entrelaçado com tudo o que veio antes. O que aconteceu no início ou no final do século XX já é visto como ultrapassado. Ser antigo quase virou um demérito. Mas, na verdade, nós somos parte de uma linha, nós somos parte de algo que segue sempre em curso. Nós podemos nos nutrir da riqueza que é a nossa história musical. A história musical do nosso país, claro, e também a história musical da humanidade. É nosso patrimônio, é nossa linhagem, e é nessa linhagem que as nossas singularidades se abastecem. E que maravilha que tantas singularidades se expressem, como os 2 destaques do nosso episódio de hoje, Marcelo Coutinho e Joss Stone, que se abriram para aprender com quem veio antes e acabaram por oferecer mais beleza para as próximas gerações. E assim, nesse clima de gratidão, nós encerramos o nosso episódio de hoje. Se você gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal Singular, acompanhe e ajude a divulgar os episódios da série Hoje na Música. Vai ser uma alegria ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!